Confissão de dívida bancária, novação de dívida bancária. Mas cuidado com o golpe digital. Você sabe o que é confissão de dívida bancária? Sabe o que é novação de dívida? Você já contratou uma? Já foi vítima de golpe envolvendo suposta confissão de dívida bancária? Suposta novação de dívida? Sabe como contratar sem cair em golpe? Sabe se prevenir? De fato, o golpe está aí. Cai quem quer permanecer desinformado. Há vários golpes que se utilizam indevidamente da marca da Serasa, fingindo limpar nome sujo e rouba consumidores endividados. Os golpistas normalmente oferecem renegociações com valores convidativos, atrativos e bem mais baixos do que a dívida original. Por isso, o consumidor acaba fechando o suposto negócio para limpar o seu nome. Mas note, o golpista faz referência a várias modalidades de renegociação de dívidas, mas pode ser golpe. Olá, você está no canal E-Golpe Podcast. Sou Joilson Ferreira, advogado. Esse canal é o único que alerta a população sobre os perigos dos golpes digitais e outras defraudações, com informações claras, suficientes e adequadas para você não cair em golpes. Vamos te ajudar a compreender o que é e como funciona tudo isso. Antes, deixe seu like, se inscreva e compartilhe, porque se deixar para depois, você pode acabar esquecendo. A princípio, este vídeo é indicado para os devedores de banco e para aquele que se vê na iminência de se tornar um devedor. Também é indicado para quem quer ser bancário ou até mesmo para quem já é e deseja saber mais um pouquinho do assunto. Hoje, como sabemos, é o patrimônio do devedor que responde por sua dívida. Hoje, a dívida é circulatória, a dívida é transferível, é móvel. Imagine um cheque ao portador que passa de mão em mão. Mas nem sempre foi assim. No passado distante, era a própria pessoa do devedor quem respondia pela dívida e com penalidades, com castigo físico, chibatadas, açoites, escravização, podendo chegar até a pena de morte do devedor. Isso no antigo direito romano. Inclusive, naquela época, a dívida era intransferível. Continuando no nosso assunto, a novação de dívida ela está quase em desuso, em função da preferência por outras modalidades de renegociação, como pelo contrato de confissão de dívida, pela assunção de dívida e pelo contrato de cessão de crédito. A cessão de crédito será assunto de outro vídeo. O que se entende por novação de dívida? Eis a pergunta. A novação de dívida é quando há a substituição de uma dívida por outra, fazendo com que a primeira dívida deixe de existir, cedendo lugar a uma nova dívida. É essa nova dívida que vai substituir e extinguir a antiga. Na novação, embora não haja o pagamento da obrigação antiga da dívida, mas produz o mesmo efeito do pagamento, pois há a extinção da dívida
antiga com a novação, mas cria-se uma nova. Não é necessário que a dívida antiga tenha o mesmo valor da nova, que ficou no lugar da precedente, da antiga. Mas quais são os requisitos exigidos para se fazer a novação de dívida? São 3. Primeiro, requisito 1, a existência de uma dívida anterior. Tem que ser válida, não entra as dívidas nulas, nem as dívidas extintas. Segundo requisito, a criação de uma nova dívida, através da inovação do contrato. Terceiro requisito é o animus novandi. Isso quer dizer, exige-se a vontade das partes, credor e devedor, exige a manifestação de vontade de ambos, o ânimo de inovar, a intenção das partes de realizar uma novação. Senão, a segunda dívida simplesmente vai confirmar a primeira e aí não terá a novação de dívidas. Quais são as espécies de novação? São a novação objetiva ou real, e subjetiva ou pessoal. Na objetiva ou real, nesta, as partes, devedor e credor, permanecem inalteradas. O que altera é o conteúdo da obrigação, objeto da prestação. Exemplo, devo R$1.000, mas na novação esse valor é substituído por uma obrigação de fazer. Já na novação subjetiva é quando a substituição das partes, ou seja, do devedor, que é a parte passiva, ou do credor, que fica no polo ativo, a parte ativa, com a extinção da antiga. Agora vamos falar da confissão de dívida bancária. Como funcionam os contratos de confissão de dívidas bancárias? Vamos lá. Afinal, o que vem a ser essa confissão de dívida bancária? Esse contrato identifica-se pela renegociação de uma dívida bancária existente anteriormente. E importa saber que esse contrato de confissão não deve ser confundido com os contratos corriqueiros de empréstimo de dinheiro, pois na confissão de dívida não é empréstimo bancário, pois não há a entrega efetiva de novo dinheiro, novo capital ao devedor, não há novo crédito ou troco, mas apenas mera renegociação da dívida antiga. Contudo, os bancos dão o mesmo tratamento jurídico para ambos. Então, assim, o contrato, o termo de confissão de dívida é um documento através do qual um devedor reconhece sua dívida perante o credor e de comum acordo eles se comprometem a realizar o acordo, e o devedor vai fazer os pagamentos do acordo com as condições negociadas nesse contrato. Serve para formalizar a existência da dívida e a forma de pagamento desse acordo. Um bom exemplo de como funciona a confissão de dívida é extraído do livro Confissão de Dívida Bancária, Inovação. Esse livro é de autoria de Álvaro Augusto Cassetari, um bacharel em Direito. O livro 2002, na página 56, Juruá Editora. Lê-se, abre aspas, exemplificando. Um determinado indivíduo contrai um financiamento bancário, sendo que, após um lapso de tempo, o cliente torna-se inadimplente para com o banco, restando a conta corrente vinculada ao contrato, comumente chamada de conta devedora, em saldo negativo. É nesse momento que surge o contrato de confissão de dívida, através do qual o banco firma com aquele cliente devedor uma renegociação da dívida inicial, seja
parcelando novamente a dívida, seja alterando a taxa de juros, ou até mesmo incluindo naquela dívida outra dívida oriunda de outro contrato bancário. Fecha aspas. Quando o devedor aceita e assina o termo de confissão de dívida, que é um documento elaborado pelo credor, o devedor assume compromisso, assume responsabilidade, apesar dos estudiosos do assunto afirmarem que a renegociação de dívida é sempre um acordo forçado para o banco, para o credor. Porém, acreditamos que a confissão de dívida bancária ou a novação, tanto para o credor quanto para o devedor, pode ser útil. Claro, vai depender de cada caso, depende do caso concreto, do caso concretizado. Ou seja, depende do tipo de dívida, o saldo devedor, tempo de atraso daquela dívida, a taxa de juros, os encargos de mora, depende da capacidade de pagamento do devedor, entre outros itens do contrato anterior e do novo. Quando se aplica o termo de confissão de dívida, quando contratar, aplica-se quando há falta de pagamento do empréstimo, do financiamento, quando há inadimplência. Assim, o devedor e credor podem renegociar a dívida em atraso, a dívida vencida. Como prevenir e não cair em golpe? Fica atento. Os golpistas entram em contato com o devedor se passando pela Serasa ou outra empresa do ramo de cobrança, de recuperação de crédito e oferecem acordos falsos. Inclusive, muitas vezes, o objeto da fraude parece ser uma simples coleta de dados e informações pessoais, mas depois serão usados para aplicar golpes digitais e aplicar fraude bancárias. Não forneça informações suas sem desconfiar. Desconfie sempre. Chegamos ao final de mais um vídeo sobre golpes digitais e outras defraudações. Esperamos que você tenha gostado desse conteúdo e que as informações desse vídeo tenham sido úteis para você. Se foi útil, deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Até o próximo vídeo.